Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando? Isso mesmo, que bom! Estamos aqui na nossa aula de história. Em história, a gente está estudando brincadeiras e brinquedos, lembram? Como as brincadeiras e os brinquedos mudaram com o tempo, como eles se transformaram. Lembram de quanta coisa bacana a gente já estudou? Já falamos dos brinquedos de encaixe, já falamos sobre o ioiô, falamos, por último, sobre as bonecas. Inclusive, hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre essas nossas últimas conversas, em especial sobre essa história, né, da boneca como exemplo. Por quê? Porque os brinquedos falam de cultura, os brinquedos falam de uma tradição, os brinquedos falam de um povo, né? E o exemplo da boneca é exatamente esse. O quanto, dependendo da cultura, da tradição, ela tem formatos, ela tem formas diferentes. E o quanto ela mudou através do tempo, como ela era antes, como ela é agora, quantas transformações não tiveram, né? E quantas transformações os brinquedos continuam tendo. Alguns brinquedos e algumas brincadeiras antigas continuam acontecendo até hoje. Muitas pessoas continuam brincando até hoje, outros não. Outros mudaram um pouco, outros ficaram mais modernos, né? Existiram brinquedos que surgiram aí com a modernidade, com a tecnologia, como o videogame, como os joguinhos no celular, que muitos de vocês gostam, e eu sei. Então, os brinquedos eles foram evoluindo também com o passar do tempo. E hoje, o que nós vamos fazer aqui é uma revisão. Vamos revisar? Vamos revisar um pouquinho do que a gente estudou? Vamos revisar um pouquinho do que a gente viu? Vamos relembrar um pouquinho as nossas conversas sobre alguns brinquedos? E vamos fazer isso também por meio de algumas atividades que nós vamos realizar no livro, tá certo? Vamos começar a nossa revisão, então? Vamos ver se vocês lembram de algumas páginas do livro que nós estudamos, que nós vimos nas nossas aulas e que a Prof. Ruby aí hoje vai lembrar com vocês. Primeiro, essa imagem, lembram dela? São bonecas, né? Aqui nós temos uma boneca de porcelana, aqui nós temos a matriosca, que é uma boneca de madeira. Lembram que a Prof. Rúbia falou que essas bonecas, uma fica dentro da outra, e ela é costume de um povo, ela tem uma determinada tradição. O costume de se brincar com bonecas, ele é muito antigo, ele é tão antigo quanto o ioiô. Lembram que a gente estudou ioiô? A gente viu o quanto esse brinquedo era antigo? A boneca, a mesma coisa. É uma brincadeira, é um brinquedo muito antigo. Lembram daquela boneca romana que nós vimos nas nossas primeiras aulas falando sobre isso? Então, ele é muito antigo. Essas bonecas, como o ioiô, podem ter vários formatos, podem ser feitos de diferentes tipos de materiais, né? Porque ele tem uma função, e essa função é a brincadeira. Então, aqui a gente viu a boneca de porcelana, vimos a matriosca. Agora olhem só essa outra boneca aqui. Lembram dela? Olhem a diferença que existe dessas bonecas, da matriosca, a diferença para a boneca de porcelana, e agora para essa boneca, chamada Hitchcock, né? Ela é uma boneca confeccionada pelo povo indígena Carajá, e ela é feita de cerâmica, e essas pinturas aqui são grafismos. E esses grafismos, eles representam os animais da região. E olha que interessante, enquanto observam a criação das bonecas, as meninas desse povo indígena Carajá aprendem
a respeito da sua etnia, aprendem a respeito do seu povo, aprendem seus costumes e aprendem as suas tradições. Olhem essa boneca aqui. Qual animal ela está representando aqui? Que animal é esse? Isso mesmo, é uma tartaruga, né? Então, essa é uma outra boneca, é uma outra forma, é um outro objeto, é um outro brinquedo, que provavelmente as meninas utilizam para brincar da mesma forma, mas ela vai se diferenciando porque ela conta a história de um povo e o costume de uma região. Existem jogos e brincadeiras em outros lugares, né? As brincadeiras e os jogos, eles nos ajudam a conhecer cultura de diferentes lugares. E aí a gente leu esse texto aqui. É um texto que fala que a China é um país muito grande, mas dentro desse país muito grande, nas cidades pequenas do interior da China, as crianças, elas brincam com diferentes brinquedos. Então, elas passam o dia soltando pipa, como essas crianças estão aqui da imagem. Elas passam o dia brincando com bolinhas de gude. Elas jogam ping-pong. E elas também montam um quebra-cabeça com 7 peças que tem formas geométricas chamadas tangra. Então, independente do local onde nós estamos, as crianças brincam, as crianças se divertem. E olhem, crianças, mesmo quando a gente não tem brinquedo, a gente inventa a brincadeira, porque criança tem, ó, imaginação. E brinca muito e se diverte muito também, não é verdade? Agora, nós vamos fazer algumas atividades que vão nos auxiliar nessa revisão. Para isso, você vai pegar o seu livro de atividades, o livro de atividades de história. Nós vamos trabalhar das páginas 76 até 80 e vamos fazer os exercícios 7, 8, 9 e 10. Para o vídeo, pega o material e volta para cá e dá o play de novo, tá bom? Vamos lá. Pegaram, separaram o material. Vamos lá, então. Atividade 7. Observe as fotos e utilize as palavras em destaque para nomear as brincadeiras que atualmente também podem ser praticadas como esportes. Então, aqui nós temos 3 nomes: xadrez, peteca e futebol. Aqui, parece um tênis, né? Porque parece uma raquete, mas vejam, essa raquete está meio tortinha, e aqui a gente não tem uma bola, não. O que a gente tem aqui? Uma peteca. Vejam, uma brincadeira que virou um esporte e é praticada como esporte. Legal descobrir isso, né, crianças? Vamos para a próxima, letra B. O que as crianças estão fazendo aqui? Isso mesmo, jogando futebol. E essas crianças aqui, o que estão fazendo? Muito bem, estão jogando xadrez. Se for preciso para o vídeo, completa direitinho e depois volta para cá. Vamos continuar? Muito bem. Esse aqui é uma brincadeira. E para essa brincadeira, você vai precisar de alguém aí que esteja com você. Pode ser o irmão ou a irmã, pode ser o pai ou a mãe, o tio, a tia, o vô, a avó, mas vocês vão precisar de alguém para brincar com vocês. Olha só, reúna-se com um colega e sigam as regras do jogo abaixo. Cada jogador deve escolher um dos símbolos. Um vai escolher a bolinha preta e outro a bolinha branca. Gente, tem que decidir. Qual que vai ser bolinha preta, qual vai ser bolinha branca, certo? Ótimo. Um por vez, cada jogador deve desenhar uma bolinha no quadro vago, até completar uma linha ou coluna com os símbolos escolhidos. Então, vamos supor que a Prof. Rúbia escolheu a bolinha preta. Estão vendo que tem espaços vazios aqui? Estão vendo? Então, eu, Prof. Rúbia, escolhi a bolinha preta e vou desenhar aqui nesse espaço uma bolinha preta. O outro jogador, que é a bolinha branca,
Vai ter que desenhar também uma bolinha branca. Mas atenção, atenção, eu não posso deixar quem é da bolinha branca completar nenhuma coluna e nenhuma linha, porque senão eles ganham. Porque quem vence é quem completar uma linha, assim na horizontal, ou uma coluna assim na vertical. Quem completar primeiro ganha. Então a gente tem que evitar que o outro complete também. É um jogo de estratégia. Vamos ver aí quem vai ganhar. Aproveite para jogar e para se divertir com quem está na sua casa, tá bom? E esse jogo vocês podem fazer depois, podem fazer lá no final. Então, vocês podem continuar aqui no vídeo e depois, quando terminarem todas as atividades, vocês voltam na atividade 8 para jogar e se divertir com alguém da sua família. Atividade 9. Como professor e os colegas, vocês vão fazer aqui com a Prof. Rúbia, leia esse texto sobre uma das brincadeiras na região do Cariri, no Ceará. Vamos ler o texto? Diz assim: pelo Cariri são muitas as árvores que dão fruto, sombra e brinquedo. A capemba, olha, nome diferente, né? A capemba, uma folha larga e resistente, se desprende das palmeiras, cai e fica pelo chão. Vira brincadeira de cabinha. O que é cabinha, Prof. Rúbia? Cabinha é como as crianças são chamadas na região do sertão do Cariri. Então, cabinhas são crianças, tá bom? Então, vira brincadeira de criança, cabinha. Sentadas nas capembas, nessas folhas grandes, as crianças brincam de escorregar pelos morros. Os meninos ficam num sobe e desce sem fim, ou até o fim da capemba. Então, veja, uma folha grande que se desprende da palmeira se transforma em brinquedo para as crianças do sertão do Cariri. Letra A. No texto, circule o que é usado como brinquedo pelas crianças que moram no Cariri. O que é usado são as folhas, né, largas e resistentes que se desprendem da palmeira. Qual que é o nome delas? Capemba. Então, circula a palavra capemba. A letra B, vocês podem fazer em casa. Lembra que a gente viu lá na nossa aula de ciências a importância de reutilizar objetos? Muito bem. Então, vocês podem escolher aí um objeto da casa de vocês, uma garrafa de plástico, um rolinho de papel higiênico, um rolo do papel toalha, e vocês podem criar ou confeccionar um brinquedo com esse material reciclável e aproveitar para se divertir um pouquinho, tá bom? Olhem essa imagem aqui. Essa é uma imagem chamada Jogos Infantis e foi uma imagem feita em 1560. Crianças, muito tempo, faz muito tempo. É uma imagem de 1560, chamada Jogos Infantis, do Peter Bruegel, certo? Vamos responder algumas questões sobre essa imagem. Primeiro, letra A. O que o artista buscou representar nessa obra? O que ele representou? Se são jogos infantis, ele provavelmente representou o quê? Brincadeiras. Então, vão ali e escrevam brincadeiras, né? Ele provavelmente representou brincadeiras que as crianças faziam. Letra B, qual é o título dessa obra? Essa obra chama-se Jogos Infantis. Letra C, com a ajuda do professor, leia a referência da imagem e responda a questão. Há quanto tempo essa obra foi criada? Foi criada há muito tempo ou foi criada há pouco tempo? Muito tempo, né, crianças? Em 1560, nós estamos em 2020. Faz muito, ó, muito tempo mesmo. Muito bem. Letra E. Reúna-se com um colega, e não precisa ser com um colega, se você estiver em casa,
você pode fazer sozinho, ou você pode fazer com outra pessoa que esteja em casa com você, e desenhem no espaço a seguir 2 brincadeiras que vocês identificaram na obra. Então, vocês vão olhar a obra, certo? E vão tentar identificar aqui 2 brincadeiras. A gente vê aqui, é como se estivesse enrolando uma roda, né? Como se fosse o bambolê. A gente vê crianças brincando de pega-pega. A gente vê crianças brincando de diferentes coisas. Peçam para quem sabe alguém da família ajudar vocês a identificar as brincadeiras que estão sendo feitas aqui, tá bom? Muito bem. Última letra F. Use recortes de revistas ou de outros materiais. Quem não tiver revista pode desenhar para mostrar seu brinquedo e sua brincadeira preferidos. Depois escolhe-os no espaço a seguir. Vocês podem recortar e colar aqui, se vocês encontrarem em revistas ou em jornais a brincadeira preferida de vocês. Ou vocês podem fazer o desenho. Qual é a brincadeira preferida de vocês? Qual é o brinquedo preferido de vocês? Certo? Quanta coisa, né, crianças? Quanta coisa a gente estudou, quanta coisa a gente conversou, quanta coisa a gente descobriu com o passar do tempo. Isso é muito gostoso, não é mesmo? Um beijo, crianças. Tchau, tchau. Se cuidem, tá bom?